Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! De 2011 a 2020, a população brasileira com mais de 60 anos deve passar de cerca de 11 milhões para 31 milhões de pessoas. Estimativas que mostram que em 2050 teremos 68 milhões de idosos e apenas 19 milhões de crianças até 14 anos. Esse aumento da população mais velha exige que o Estado e toda a sociedade estejam preparados. E no ano em que o Estatuto do Idoso completa 14 anos, a Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados prepara um manual que facilita o acesso aos direitos para essa camada da população. E o Palavra Aberta da Rádio TV Câmara vai conversar sobre esse guia e sobre a questão geracional no Brasil com o presidente da Comissão do Idoso, deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deputado, parece que aqui no Brasil a gente acha que não vai envelhecer, mas o país está dando um salto de geração, né? A nossa população idosa vai crescer muito rapidamente. Como é que o senhor vê essa questão? O país está preparado? Olha, na realidade o país não está preparado para isso. Agora veja, nós sempre discutimos que o Brasil é um país jovem, não é isso? Quer dizer, quem já não ouviu, que aí com 30, 40, não, mas o Brasil é um país jovem, um país que vai para frente, um país que vai tudo bem, vai para frente sim, claro, né? Mas um país jovem. E de uma hora para outra, nós rapidamente envelhecemos. Como foi já dito, que se nós pegarmos hoje já são 25 milhões de idosos, daqui 9 anos serão 36 milhões, 2050, como você mesmo disse, serão 60 e tantos milhões de idosos, não é? Agora, o país não se preparou para isso. O país não tem cultura para cuidar do idoso, não é? O país não tem condição financeira para cuidar do idoso, quer dizer, há necessidade de toda uma transformação nisso. Primeiro, começando pela cultura. Há uma cultura necessária de que nós precisamos cuidar bem do idoso. Por outro lado, nós temos situações profundamente lamentáveis do sofrimento do idoso, da violência contra o idoso. A legislação, que é essa legislação, o estatuto, que hoje, felizmente, o Brasil ainda tem, já tem isso, não é? E já estamos com 14 anos de estatuto do idoso. Então, avançou, avançou. Agora precisa avançar muito mais, porque, volto a dizer, culturalmente falta ainda condições das pessoas para entender o idoso. O idoso, lamentavelmente, nesse país ainda é uma coisa seguinte, olha, a pessoa idosa então já não serve mais para viver dentro de casa, porque passa a atrapalhar, como se fosse um objeto. E na realidade não é isso. Tem toda uma vida, todo um trabalho, toda uma criação, todo um início, não é, de gerações criadas posteriormente para depois esse idoso ser simplesmente jogado de lado como se fosse um produto qualquer. Não é isso que nós queremos. Pois é, isso que o senhor falou do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso estabelece diversos direitos. No mais cotidiano, na mais comezinha questão do dia a dia, as filas de idosos no supermercado, a vaga do idoso no estacionamento, as pessoas ficam furiosas, falam para que essa vaga? Quer dizer, essa coisa, a gente não pensa que um dia vai envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. Então, por exemplo, eu fico muito angustiado também quando vejo essa questão da fila do banco. Hoje criaram as tais caixas preferenciais e não é isso que a lei diz, não é? Quer dizer, o idoso, ele é prioritário, não é prioritário no atendimento. Imagine, por exemplo, um dia desse eu cheguei num banco, tinham lá 10 caixas, com uma ou duas pessoas. E tinha uma caixa preferencial do idoso com umas 10 pessoas. Não é isso que a lei diz. A lei é a preferência, a prioridade do atendimento. Se tiver 10 caixas, os 10 caixas são obrigados a atender o idoso. Não é as pessoas simplesmente se confinarem naquela fila e ficar aqui um rapaz de 18, 19 anos. O idoso pode sair dali e falar, eu tenho prioridade no atendimento, eu quero ser atendido agora, e vai ser atendido. É esse tipo de situação que os senhores querem abordar nesse guia? Quer dizer, também, ensinar, porque eu também não sabia disso, também. Deputado, o senhor está me dizendo uma novidade. Você veja bem, por exemplo, é uma história do Disque 100, que no guia nós queremos trabalhar muito essa coisa do Disque 100. O que é o Disque 100? O Disque 100 é um número que você liga e cai hoje no Ministério, até então no Ministério da Justiça e agora foi para o Ministério dos Direitos Humanos, onde todo idoso, sempre que
visto que os seus direitos estão sendo aviltados, ele deve ligar para o Disque 100. No Disque 100 vai atender alguém especializado, ele vai ter um canal diretamente com a pessoa especializada no atendimento, vai ver qual é o problema dele, isso é encaminhado para o Ministério Público, isso é encaminhado para as delegacias especializadas de idosos que tem em todo lugar e para os conselhos municipais ou estaduais dos idosos. Isso é uma forma de proteger o idoso. Mas normalmente as pessoas também não sabem isso. Então, por exemplo, a pessoa muitas vezes está sendo aviltada de casa, não é? Está tendo seus direitos totalmente sacrificados dentro de casa. Mas ele muitas vezes não sabe o que fazer. Muitas vezes é o neto que pega o seu cartãozinho da Previdência e que vai buscar o dinheiro e que não devolve o dinheiro para ele, porque muitas vezes gasta no vício, na droga e assim por diante. Tudo isso pode ser denunciado. Agora, qual é o número para a denúncia? É o Disque 100. As pessoas não têm essa facilidade e muitas vezes não têm esse conhecimento. Então, o que nós estamos querendo fazer é um guia muito prático para que os nossos idosos... Porque o idoso também não vai pegar o estatuto e ficar lá observando, analisando o que diz essa lei, o que diz aquilo. Não é o caso mais. Muitas vezes, pela dificuldade até de raciocínio, com a idade maior, muitas vezes a dificuldade da leitura. Então nós queremos fazer um guia prático, com letras maiúsculas, né, e de formas muito claras. Então, se você tem precisa de um atendimento desta forma, quer dizer, deixar muito claro o que é que o idoso precisa fazer e aonde ele pode recorrer. O senhor citou uma questão, a questão da exploração econômica. Hoje, o idoso, apesar de muitas famílias tratarem o idoso como um estorvo, em muitas famílias ele é a fonte de renda, muitas vezes a fonte principal. Né? Não necessariamente ele vai ser explorado pela família por isso, mas muitas vezes ele é muito importante para o sustento da família. Em outros casos também, a família explora esse idoso, como o senhor citou aí o exemplo. Pega a aposentadoria dessa pessoa que algumas vezes tá doente, ou está menos capaz de tomar conta das suas coisas. Qual é a possibilidade de proteção dessa situação? Porque a gente não ouvia falar muito nisso, eu acho que era um problema que estava um pouco oculto, né, deputado? Esse número, segundo alguns dados, que eu não tenho muita certeza deles, mas ouvi esses dados, já chegam a 50% de famílias no Brasil. Ou seja, o idoso, um homem, uma pessoa, uma mulher, um homem com 60 anos, que tem lá a sua aposentadoria, certo? E que daqui um pouco ele passa a ter, o neto está desempregado, aí ele pede para o avô fazer um consignado, correto? E começa por aí. E muitas vezes eles ficam totalmente na dependência só do idoso. Então, dos idosos hoje no país, mais de 50% hoje desses idosos estão sendo aqueles que fazem a manutenção das famílias. Porque, primeiro, ele não reclama para ninguém, tá certo? Ele não quer criar qualquer problema dentro de casa. Às vezes tem um filho, dois netos, enfim, ele não quer criar nenhuma celeuma e nenhum problema. Então, nesta forma fácil de que o neto está vendo que o avô está mantendo, eles acabam ficando totalmente tranquilos nisso, não é? Agora, isso também não pode acontecer. E toda vez que um idoso desse se sentir aviltado, ele deve falar com a sua família, com os filhos. O idoso não pode guardar segredo nessas relações. Ele tem que reclamar para outras pessoas. E quando não conseguir com a família, ele deve recorrer ao poder público. E o poder público é o Disque 100, que é o Disque Denúncia. Deputado, o nosso tempo está terminando, eu não queria deixar de tratar de uma questão. Com a população envelhecendo, nós somos cada vez mais vítimas de doenças como Alzheimer, doenças que nos deixam incapacitados intelectualmente, que as pessoas demandam muito cuidado. Nas famílias com maior poder aquisitivo, elas podem contratar um serviço médico, cuidadores que ficam com essa pessoa o tempo todo. As pessoas mais pobres, como é que elas vão ficar? Como é que se resolve essa questão? Hoje, lamentavelmente, o Brasil está empobrecido, não é? Nós não temos hoje muitos recursos para isso, mas o idoso deve procurar sim, a família deve procurar o idoso tem prioridade no atendimento hospitalar e principalmente pessoas que estão nesta condição. O recurso é pequeno, mas há necessidade de atendimento ao idoso. E se não conseguiu isso, vai no Disque 100, procura o Ministério Público, procura a delegacia especializada, estou doente, eu vou no hospital e não querem me atender. Porque infelizmente tem gente que é assim, entre atender o jovem de 20 anos e o de 60, não, eu vou atender o de 20, o de 60, o de 20. Na realidade, esse de 20 precisa, mas o idoso também precisa. Então ele não pode ser colocado no segundo plano porque tem uma pessoa mais jovem para ser atendida. Não é? Então tudo isso nós estamos trabalhando.
tudo isso as pessoas podem reclamar, e reclamar exatamente nos seus discos de denúncia, volto a dizer, no Ministério Público, nas delegacias. O idoso tem que perder essa coisa, esse medo de reclamar. Ah, mas eu vou deixar tal pessoa triste. Não, não, você tem que ver o seu bem-estar. Como é que está o seu bem-estar? Você está feliz? Você está bem? Se não, reclama. O poder público está aí, as leis estão aí, a Câmara está aqui para ouvir, nós temos a ouvidoria da Câmara também. Todos esses números, tudo isso nós vamos ter no nosso manual. E esse manual, eu creio que nos próximos dias, nós já estará em condições de ser distribuído à nossa população. Estamos esperando, mas antes disso temos que lembrar o Disque 100. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, sobre o aumento da população idosa no Brasil e os direitos dessa população. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Vânia Alves, agradeço a sua audiência. Até a próxima.